Toca-Livros e Universo dos Livros apresentam Os Sete Maçons, Segredos e Rituais Sem Mistérios, de Geraldo Faria, narrado por Renato Basila. Dedicatória. In Memoriam, Irmão Murilo Barbosa, 18 de dezembro de 2008. Irmão Murilo Barbosa, iniciado na franco-maçonaria aos 11 de agosto de 1973. Venerável mestre da loja maçônica Cavaleiros Templários em 2001, passando por todos os cargos em loja. Título de venerável vitalício. Nosso eterno tesoureiro e saudoso irmão, que terminou sua jornada física sendo restituído em luz ao Oriente Eterno pelo grande arquiteto do universo, que ilumina nosso caminho neste mundo e na eternidade, conduzindo-nos ao imutável templo da verdade. Não perdemos para sempre nosso respeitável irmão Murilo, somente em suas formas materiais e visíveis, pois seu nome e suas obras permanecerão para sempre em nossa memória. Devemos a memória de nosso inesquecível irmão Murilo, a expressão sincera de nossos sentimentos e o perfume das flores, símbolo da regeneração. Devemos a aspersão do vinho, da água e do leite, símbolos respectivamente da força, pureza e candura. Queimemos respeitosamente o incenso de uma fraternal recordação. Liberté, égalité, fraternité. Apresentação. Maçonaria. Etimologicamente, em latim machio, macio, que também se diz provir do alemão metz, cortador de pedra. Do francônio manjo, cognato de sânscrito matia, clube. Do inglês também masonry, que significa construção. Mason, e do francês maçon, pedreiro. Ordem universal formada de homens de todas as raças, credos e nacionalidades, sob o trinômio liberdade, igualdade e fraternidade. Trata-se de uma sociedade, uma organização fraterna, considerada secreta por muitos. É uma sociedade discreta que, porém, segue antigas ritualísticas, obedece a regras, pratica o estudo e a boa ação. É universal e filantrópica e busca justiça pessoal, justa e qualidade, esmero, primor, perfeita. Os maçons se reúnem em oficinas ou lojas, todas iguais e independentes entre si. Simbolicamente, desbasta a pedra bruta tornando-a lisa e polida, alusão ao profundo estudo. A maçonaria não é religião, entretanto, exige-se inclusive que o candidato creia em Deus como um dos pré-requisitos para iniciar-se na ordem, dentre outros, como idade e indicação, ser livre e de bons costumes. Ser livre, no sentido literal, esse conceito significa não possuir pendências com a sociedade, não ser prisioneiro ou escravo de algo ou alguém. De bons costumes, também no sentido literal, significa obedecer às regras estabelecidas pela sociedade, ser fiel, obediente das leis e ser possuidor de conduta imaculada, discrição, virtudes e meio de vida lícito. O que interessa ao maçom é especialmente o treinamento para o exercício da fraternidade universal, que leva a fraternidade não só entre os irmãos, mas a todos os homens, que leva ao altruísmo positivista, ao sentimento cristão do amor ao próximo, que nos faz sentir não como um membro de uma loja somente, ou membro de uma nação, mas como membro da humanidade. Essa é a característica que interessa à maçonaria, sermos livres e de bons costumes. Existem na maçonaria diferentes ritos. Rito escocês antigo e aceito. Rito de York. Ritual emulação. Rito Schroeder. Rito moderno. Rito brasileiro. Rito adoniramita. A maçonaria é dividida em graus. A maçonaria azul, constituída de 3 graus. Aprendiz, companheiro e mestre. Maçonaria dos altos graus ou maçonaria filosófica, que começa no grau 4 e que pode ir até o grau 33 dependendo do rito que se pratica. A maçonaria dos altos graus e a maçonaria azul são organizações independentes. A maçonaria azul é administrada por um grão-mestre e a dos altos graus por um soberano grande comendador. Cada grau possui seus afazeres e utiliza suas próprias ferramentas como malhete ou malho, vontade na ação, na aplicação, cinzel, discernimento na investigação, maço, régua, precisão, esquadro, símbolo da moralidade,
compasso, medição, medidas, nível, igualdade, prumo, trolha, benevolência, alavanca, poder, cordel, linha de conduta e lápis, cada qual com sua função específica e simbologia própria. Começam a desbastar a pedra bruta, tornando-a pedra polida de acordo com os graus. Esse trabalho é simbólico e de estudos. Dentro da maçonaria existem lojas e ritos que diferenciam em algumas ritualísticas, símbolos e sinais, de acordo com o rito da loja. Cada loja, para sua fundação, precisa no mínimo de 7 mestres maçons, e para iniciar seus trabalhos, precisa ter no mínimo 7 membros maçons, podendo ser divididos em 4 mestres, 2 companheiros e 1 aprendiz, identificados e reconhecidos como tal. Presidem a sessão o mestre da loja ou o venerável mestre, conforme o rito, além do primeiro e do segundo vigilante, do secretário, do tesoureiro e, de acordo com os ritos, diáconos, chanceler, guardas ou cobridor externo e interno, capelão, passmaster, mestre de cerimônias, orador, hospitaleiros, expertos, porta-estandartes, espadas e bandeiras, oficiais e obreiros do quadro das lojas, aprendizes, companheiros e mestres. Dentre os mestres, existem os mestres instalados, ou seja, ex-veneráveis, que antes de presidirem a venerância da loja, passam por uma sessão magna de instalação. Cada maçom, em loja, possui seu lugar de acordo com o grau e a função, bem como seus paramentos e suas joias. Existe, durante as reuniões e sessões magnas, a participação dos oficiais, obreiros e visitantes de acordo com a ordem do dia. Além dos graus de aprendiz, companheiro e mestre, após o grau de mestre, o maçom pode estudar os graus filosóficos, os quais, no rito escocês antigo e aceito, iniciam-se no grau 4 e podem chegar até o grau 33. Toda loja segue as mais antigas tradições maçônicas, com sessões magnas de iniciação, passagem ou elevação, conforme o rito, e exaltação ou passagem ao grau 3. Todo maçom pode visitar outras lojas, sendo antes identificado, passando pelo chamado telhamento, por meio dos sinais, toques e palavras de acordo com o grau, ocupando lugar em loja, processos de reconhecimento imutáveis. No altar das lojas deve sempre existir o livro da lei, Bíblia, Alcorão, Torá, Vedas, no hinduísmo, Tanakh ou Tanash, no judaísmo, e até mesmo o livro dos mortos para os egípcios. Todos os maçons em loja são iguais, sem qualquer distinção profana. Tudo o que acontece em loja é guardado em segredo, respeitando os mais antigos costumes. Existem lojas independentes e lojas vinculadas a uma administração chamada de potência, presidida pelo grão-mestre, tendo também o seu adjunto, juízes e deputados. Provém da maçonaria instituições paramaçônicas, destinadas a jovens, como as ordens ou capítulos Demolei, organizações filosóficas, fraternais e iniciáticas, para jovens do sexo masculino, com idade entre os 12 e os 21 anos. A ordem se baseia nas chamadas 7 virtudes cardeais de um Demolei, que são amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza, patriotismo. São geralmente indicados por maçons. Muitos são inclusive filhos e sobrinhos de maçons ou indicados por, no mínimo, 2 membros ativos da obra, ou com uma indicação por um Demolei sênior. Também há a Ordem Internacional do Arco-Íris para Meninas, uma organização criada pela maçonaria para moças de 12 anos completos a 20 anos, com ou sem parentesco maçônico, necessitando apenas de um apadrinhamento de um maçom ativo. A Ordem Filhas de Jó, Ordem Internacional das Filhas de Jó, destinada às jovens do sexo feminino entre 10 e 20 anos incompletos, visando ao aperfeiçoamento do caráter. Essa ordem é baseada nos ensinamentos bíblicos sobre a vida de Jó, sua paciência perante os desafios e provocações pelos quais teve de passar. Ainda há a Ordem da Estrela do Oriente, uma organização paramaçônica e fraternal, da qual fazem parte homens maçons e mulheres acima dos 18 anos, com parentesco maçônico, com suporte às ordens como o Arco-Íris.
Tem como propósito ressaltar valores morais, espirituais, edificar caráter, educar, fazer caridade e servir ao próximo por meio de seus trabalhos ritualísticos e filantrópicos. Representada, com significados diversos, por símbolos como a romã, o pelicano, a folha de acácia, a luz, a letra G maiúscula e os 4 elementos herméticos: água, ar, fogo e terra. A maçonaria será tão grande e boa quanto nós, os irmãos, se formos grandes e bons individualmente. Prefácio. A maçonaria, mudanças, atualidades, depoimentos e simbolismos. Apresentamos aos leitores pranchas, trabalhos de maçons da augusta, respeitável, soberana e independente Loja Maçônica Cavaleiros Templários, em seu 33º aniversário, 1977 a 2010, com temas e assuntos de interesse para profanos não maçons e maçons regulares, como apresentação, estudos e esclarecimentos quanto à milenar, filantrópica e filosófica Ordem de Irmãos Livres. Seus textos, observações, pesquisas bibliográficas, erudições, consultas e conclusões, muitos dos trabalhos apresentados em lojas, em quartos de hora de estudos ou pleiteando aumento de salário junto à ordem. A palavra salário, do latim salarium argentum, pagamento em sal, foi uma forma primária de pagamento oferecida aos soldados romanos. Assim como tudo na maçonaria, o salário é simbólico. Cada maçom, à medida que trabalha, aprende a trabalhar. À medida que melhora, vai aprendendo a melhorar. À medida que aprende, vai aprendendo a aprender. À medida que evolui, vai aumentando o benefício que retira do trabalho que efetua, não patrimonial, mas pessoal, intrínseco. Esse benefício é o salário do maçom, a justa remuneração do seu esforço. À medida que o maçom trabalha, aprende, cresce, melhora e vai conseguindo aumentar um pouco seu salário imperceptivelmente. Até que um dia, os seus irmãos oficializam-lhe o aumento de salário. Chamam os maçons aumento de salário a passagem de grau, que após a aprovação é simbolicamente passado elevado ou exaltado em sessão magna. Esta obra é distribuída em 7 pranchas, trabalhos feitos por 7 maçons, conclusões e comentários de próprio punho e seguindo as mais antigas tradições maçônicas, sob o auspício do grande arquiteto do universo. Que as pranchas levem aos profanos o conhecimento da irmandade e da fraternidade livre. Introdução. O presente livro é constituído de 7 peças de arquitetura, trabalhos feitos em loja, os quais abordam assuntos de interesse tanto do mundo maçônico como da sociedade civil em geral. São eles: 1. Estar entre colunas. Marcelo Giordano Garius, mestre instalado. O maçom edifica suas colunas interiores embasado nos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, primando pelo bem-estar da família e pelo aperfeiçoamento da sociedade por meio do trabalho e do estudo, para, com isso, perfazer-se um homem livre e de bons costumes. São colunas que correspondem à sabedoria, à força e à beleza. Colunas de origem grega, jônica, dórica e coríntia. Estar entre elas é estar entre irmãos. 2. A Loja Maçônica. Paulo Bittencourt, mestre instalado. A maçonaria, a finalidade da loja, recrutamento, seleção, iniciação e administração. A loja tem de ser forte, para assim fortalecer a maçonaria. Cada maçom é uma loja. 3. O número 3. Pedro Paulo Ferreira Lobato, mestre maçom. O misterioso e simbólico número 3, a relação com a vida, a relação com o grande arquiteto do universo. O 3, equilíbrio e união. A diversidade, a presença, a coincidência, os estágios. 4. Confidências do caminho. Geraldo Faria, mestre maçom. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Mostrou-me também assim. Eis que o senhor estava junto ao muro levantado a prumo e tinha um prumo na mão. O caminho percorrido, o encontro, a verdade, a luz. O crescimento interno, o estudo, a vivência, a paciência, a ciência da paz. Sou maçom. 5. Mozart, o verdadeiro maçom. Rodrigo Ferreira Lobato, mestre maçom.
Maçons famosos, o prodígio do homem. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.